Agora sim. Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma web conference da PEX. Hoje o tema é a zooconvivialidade terapêutica. Meu nome é Roberto Kunz, sou médico veterinário, sou especializado em clínica geral e cirurgia de pequenos animais. Estudo a conscienciologia há 13 anos e atualmente eu sou professor e voluntário do IIPC, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Bom, o nosso tema de hoje é a zooconvivialidade terapêutica, né? Qual é o propósito desse tema que eu quero trazer hoje aqui para vocês. Eu quero trazer aqui os efeitos terapêuticos dessa zooconvivialidade, o que nos traz, o que nos proporciona de bom para a nossa saúde holossomática dessa convivência sadia com os subhumanos. Porque para o desenvolvimento da nossa ProEx, da programação existencial, é necessário que nós tenhamos uma boa saúde holossomática. E isso inclui uma boa saúde física, uma boa saúde emocional e mental somática, para poder enfrentar todos os obstáculos dessa nossa vida intrafísica e conseguir concluir a nossa ProEx de forma significativa. Então, aqui nessa palestra eu vou trazer para vocês os efeitos na cardiologia, na imunologia, na oncologia, na infanciologia e, por fim, na psicologia. Bom, antes um breve histórico, né? Por que os pesquisadores, nas últimas décadas, muitos pesquisadores estão investigando, né, os efeitos benéficos dessa convivência sadia entre os homens e os animais. Acontece porque cada vez mais essa relação vem se estreitando, né? Algumas décadas atrás, os subhumanos eles eram vistos apenas para os homens, para os humanos, como uma relação empregador-empregado. Então, essa relação era de alimento, né? Os subhumanos serviam como alimento, como caçadores, como ajudantes durante a caça, entretenimento, como o próprio objeto da caça, para pesca, rinhas, né? Rinhas de galo, rinhas de cães também, transporte, se usa muito ainda a carreta de boi, a carroça de cavalo, e como brinquedos, né? Em grandes eventos para atrair as crianças, era comum que se dessem pintinhos ou peixes dourados para atrair essas crianças como brindes, né? Que levou a uma série de leis aí proibindo essa prática. E à medida em que os animais são colocados mais dentro de casa e é dada uma atenção especial a eles, eles começam a ser tratados como parte das nossas famílias. Então, é muito comum na clínica chegar algumas pessoas que dizem, eu trouxe o meu irmão, eu trouxe o meu filho, o meu neto, se referindo assim a esses animais. E a relação que eles estabelecem é realmente de família. A mesma atenção que eles dão a algum outro indivíduo da família da espécie humana, eles conferem a mesma atenção a esse indivíduo de outra espécie canina, espécie felina, seja lá o animal de estimação que eles tenham. E com essa aproximação começou a se verificar que uma série de benefícios para a saúde holossomática dos seus ditos proprietários, né, vem acontecendo. E aqui nessa palestra nós vamos ver alguns desses benefícios. Bom, antes de entrar diretamente nos benefícios para os humanos, vamos estabelecer o porquê que essa interação ela é saudável e quando que ela é saudável. Essa relação ela vai ser sempre saudável quando se tem a zooconvivialidade sadia, ou seja, quando as práticas entre homens e animais conferem de ganhos evolutivos para as duas partes, né? Então, para isso é importante ter a noção da interação holossomática. O que é o holossoma? São todos os corpos de manifestação da consciência, né? Todos os veículos de manifestação da consciência. Então tem o soma, que é o corpo físico, tem o psicossoma, que é o corpo emocional,
tem o energossoma, que é o corpo das energias, que faz a ligação, né, entre esses outros corpos, e o mentalsoma, que é o corpo da racionalidade. E os animais, eles sentem muito a nossa saúde somática, eles percebem muito como que nós estamos. É comum algumas pessoas, quando elas querem se relacionar com os animais, elas tentarem se relacionar através da fala. Mas os animais eles prestam muito mais atenção nas nossas energias e na nossa linguagem postural. Então, de nada vai adiantar uma pessoa chegar com medo, uma pessoa que tem medo de um cão, por exemplo. Ela vai chegar com medo, tentando se aproximar, dizendo para o cão que ela é amiga, enfim. Não vai adiantar nada, porque o cão vai sentir nas energias daquela pessoa que ela está com medo e vai verificar nessa linguagem postural dessa pessoa que ela está com medo. Então o cão vai saber que tem alguma situação de perigo ali que ele não sabe exatamente o que é. Então esse cão vai ficar com medo e pode acabar ficando agressivo. E aí vai justificar aquele medo da pessoa. A pessoa vai me dizer, viu? Eu tenho medo de cão porque o cão realmente ele é agressivo. Mas, na verdade, é preciso aí uma reeducação da forma de pensar da pessoa antes de fazer essa aproximação para que ela seja saudável. Através dos pensenes também, né, o pensamento, o sentimento e a energia que nós emitimos, também ocorre uma forma de interlocução entre humanos e animais mais séria. Eles percebem, através desse pensene, o nosso estado psíquico e emocional. Um dos benefícios aí que os subhumanos nos trazem é a mudança desse padrão pensênico. Por exemplo, quando a pessoa passou o dia inteiro no trabalho, teve muito desgaste emocional, muita cobrança, pega um trânsito que muitas vezes é estressante nas grandes cidades, e ela chega em casa pensando nesses problemas, os problemas do dia a dia, e quando chegam em casa, se essa pessoa tem um animal de estimação, é muito comum as pessoas relatarem que ao entrar em casa e ver aquele animal que vem a receber essas pessoas na porta, eles mudam completamente o padrão pensênico, eles esquecem os seus próprios problemas, então mudam o foco do loco interno e passam para o loco externo. E aí, ao ver aquele subhumano que eles têm um certo afeto por eles e eles tentarem se relacionar com eles, instantaneamente a sua energia muda, a sua energia fica mais aberta, ela fica mais receptiva e até porque os seus pensamentos mudam no mesmo instante. Então, logo de chegar em casa, só de ver o animal já é bastante benéfico. Um outro exemplo, por exemplo, é um campus, por exemplo, aqui o campus CAEC, onde tem aqui o Rousseau, tem a Mel. Muitas pessoas relatam que ao chegar no campus, esses animais, como são muito dóceis, eles vêm muitas vezes receber as pessoas e dá um ar de aconchego, dá um ar de receptividade por parte desses animais. A pessoa que tem uma boa zooconvivialidade vai se sentir mais à vontade em um ambiente onde ela está vendo que tem animais bem tratados e dóceis, receptivos, do que chegar em um outro lugar que não tem animais, ou que não tenha plantas, não tenha árvores. O local fica muito mais receptivo, né? Então, essa receptividade subhumana, ela é muito importante e ajuda instantaneamente, mesmo inconscientemente, essas pessoas a mudarem esse padrão pensênico. Outra coisa que é importante nós ressaltarmos é a assimilação simpática. Como eu já falei anteriormente, os animais eles vão sentir as nossas energias. Então, eu vejo muitas vezes na clínica que alguns animais chegam lá doentes, principalmente os felinos, né, com problema urinário, problema gástrico, dermatites, né, alguns problemas de pele bem sérios. E quando você vai fazer uma anamnese mais detalhada, você percebe que, na verdade, esses problemas originários, eles são por parte das energias do proprietário. Então, ali ocorre a assimilação antipática. O proprietário pode estar com alguma questão, algum problema pessoal, que ele acaba envolvendo as energias daquela casa e com essa energia um pouco mais pesada. O subhumano ele acaba assimilando essas energias, mas ele é muito mais frágil e não consegue
controlar, ele não vai conseguir trabalhar essas energias para poder fazer uma boa profilaxia. E aí acaba envolvendo o psicossoma, o energossoma, e por final acaba somatizando essas doenças. Então, existem estudos que mostram que mais de 30% das doenças dos felinos são de origem psicossomática. Então, é importante as pessoas terem um bom convívio e, para isso, prestarem bem atenção na sua própria saúde holossomática, para não interferir negativamente na saúde holossomática do seu animal de estimação. Outro benefício é a domesticação mútua e o exemplarismo de atitudes de assistência que nós podemos tirar dos subhumanos através do estudo da etologia. Existe um livro que é do Frans de Waal, o nome dele é A Era da Empatia. E nesse livro, o Frans de Waal, ele mostra muitos exemplos da convivialidade e da assistência desses animais. Então, ele vai mostrando a empatia dos subhumanos até a chegada dos grandes primatas e, posteriormente, aos humanos. Então, a gente observando o modo como eles interagem entre eles, isso aí nos tira uma reflexão muito interessante. E também nós podemos, com isso, ter um maior entendimento do nível evolutivo desses animais e uma maior convivência com esses animais, né? Sabendo que eles estão num determinado nível evolutivo e que tem que ser respeitado. E isso também, posteriormente, pode ser levado para a convivência com outros humanos, que muitas vezes as pessoas querem que a pessoa entenda uma certa situação que ela está fazendo errado e não entende que no nível atual daquela pessoa ela não vai conseguir compreender aquela situação, ela ainda precisa de um certo caminho. Então, esses exemplos você pode facilmente aprender através do exemplarismo desses subhumanos. Então, aqui eu destaquei outros 3 livros que mostram essa interação holossomática entre homens e animais. O primeiro deles é o Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, do Hubert Sheldrake, que ele também tem uma série de estudos científicos mostrando esses poderes parapsíquicos das pessoas com os animais e como que os animais percebem o estado emocional dessas pessoas. Mesmo quando elas estão a centenas de quilômetros de distância, o humano pode sofrer um determinado acidente e o animal ele avisa dentro da casa e depois por relatos as pessoas percebem que foi no mesmo momento. Então muda o comportamento do animal no momento exato em que o humano está precisando de uma certa assistência. Temos aqui a primeira pergunta. Qual é a visão conscienciológica da ecoterapia? Bom, a ecoterapia, ela tem que ser, do meu ponto de vista, ela tem que ser tratada um pouco diferente da simples monta de cavalo por esporte ou por entretenimento. Montar um cavalo por simples entretenimento, passeio, carroça, eu acho que é totalmente anticosmoético, não é o ideal. Mas na ecoterapia eu não tenho experiência diretamente com a ecoterapia. Mas o propósito ali e os benefícios parecem ser tão grandes para os humanos que estão sendo tratados por essa prática, que me parece que acho que é uma prática aceitável de tratamento. Acho que o objetivo principal é fazer assistência. Agora, eu já tive a oportunidade de conversar com uma psicóloga que trabalhava diretamente com a ecoterapia e ela se afastou desse tipo de prática, de tratamento, pelo tratamento que o treinador do cavalo dava para o cavalo. Ele era muito hostil, ele fazia
doma mais rígida, né? Então ela acabou se afastando porque ela viu que o cavalo não era bem tratado. Se essas questões forem bem observadas, o cavalo for tratado com ética e com uma zooconvivialidade sadia, eu vejo que é uma forma muito interessante, porque os benefícios para aquelas pessoas que são tratadas são muito grandes. E, de qualquer forma, o cavalo está inserido ali em um ambiente de assistencialidade e de fraternismo entre as duas espécies, né? Um outro livro que eu acho muito interessante para vocês terem uma ideia aí sobre essa interação holossomática é O Incrível Dom de Oscar, do David Dossa. Nesse livro, o David Dossa, que é um médico que trabalhava numa clínica de repouso para idosos, né? Ele relata o caso do Oscar, que ele percebia, que era o gato da clínica, que ele percebia o momento em que determinada paciente ia dessomar, né? Que ia ter a sua morte biológica. E muitas vezes o Oscar ele percebia coisas que os próprios médicos clinicamente não observavam. Então, ele relata que algumas vezes os médicos diziam, bom, dessa vez o Oscar errou. E aí dava algumas horas e realmente aquela pessoa dessomava. Então ele percebia alguma alteração ali no holopensene do parto ou nas energias da pessoa que os próprios médicos não conseguiam perceber clinicamente. Outros dois livros são os dois do César Millan, né, O Encantador de Cães e Cães Educados, Donos Felizes. Nesses livros, o César Millan, ele é um psicólogo canino, e ele sempre, antes de fazer o tratamento psicológico no animal, no cão, no caso, ele reeducava o proprietário do cão. Porque ele sabia que se o proprietário continuasse com aquelas mesmas atitudes, com aquela mesma energia na hora de interagir com o animal, os problemas psicológicos do cão não seriam corretamente tratados, porque eles voltariam a ocorrer. Então, o problema básico, em 90% dos casos, era a forma de como o homem interagia com o cão. Então, ele coloca muito bem ali no livro a questão energética mesmo na hora de um passeio. Como que você tem que emitir as suas energias, exteriorizar as suas energias para interagir com esse animal. Então, ele é um livro são dois livros bem interessantes para você fazer essa reeducação. Então, começando aqui na cardiologia, os estudos atuais Antes, vamos só para mais uma pergunta da Rosiana, de Santa Catarina. O que a Conscienciologia já sabe sobre a evolução dos subhumanos? Há alguma hipótese acerca da evolução desses seres? Bom, segundo a Conscienciologia, ela fala sobre a evolução da consciência. Então, os subhumanos, eles também são consciências em estágio evolutivo diferente dos nossos. Nós mesmos já fomos subhumanos, já fomos vegetais, já fomos subhumanos e agora estamos no estágio evolutivo de humanos. Se nós tivéssemos aí uma retrocognição mais profunda, poderíamos, quem sabe o Serenão, ele consegue lembrar do momento em que ele vivia como subhumano. Então, esses subhumanos eles têm que ser tratados como consciências em evolução, em estágio evolutivo diferente do nosso. Então, por isso, eles precisam de tarefas e de enfrentamentos diferentes dos nossos, né? Aquele livro que eu falei ali, A Era da Empatia, do Franz de Waal, você consegue perceber, por exemplo, a empatia, que é o caso, o Trafor que ele estuda, como que ele vem evoluindo de espécie em espécie. E aí você consegue fazer também uma relação de como a consciência vai evoluindo em espécies diferentes, até chegar em espécies mais complexas, né, como os grandes primatas, e posteriormente a espécie humana. Então é a mesma consciência em estágios evolutivos diferentes. Então, para a cardiologia, hoje em dia já se sabe que para a pessoa ter uma boa saúde cardiovascular, é necessário que essa pessoa tenha uma boa saúde emocional. Por que essa relação é feita?
Quando a pessoa ela é vítima de um estresse agudo, por exemplo, é liberado no organismo hormônios como catecolamina e os corticosteroides pelas glândulas adrenais. Esses hormônios são conhecidos como os hormônios do estresse. Então, o que eles vão causar no sistema cardiovascular? Eles, além de aumentar o estresse, vão aumentar a frequência cardíaca, aumentar a pressão arterial e, a partir daí, vão ocorrer arritmias, podendo ocorrer isquemias do miocárdio e a partir disso aí pode ocorrer, inclusive, infarto agudo do miocárdio. Com a cronificação desse estresse, pode ocorrer também a insuficiência cardíaca, quando o coração ele já não consegue realizar aquele trabalho de forma adequada. Então, o seu trabalho está insuficiente. E a partir daí começa uma série de outros problemas, inclusive pulmonares e de circulação graves, né? E o que acontece quando esse estresse ele é crônico? O organismo ele vai ser necessário uma utilização dele acima daquilo que ele está proposto. Por exemplo, se você tem um carro 0 km, você anda com ele só na estrada, 40, 50 por hora, troca o óleo toda vez que precisa trocar, calibra o pneu, tudo certinho, e esse carro vai durar um bom tempo. Agora, se você tem o mesmo carro e você anda 100 por hora, em estrada de chão batido, não troca o óleo, esse carro ele vai degenerar mais rápido. Para o nosso corpo é a mesma coisa. Quanto mais nós utilizamos de forma inadequada esse nosso corpo físico, mais rápido ele vai se degenerar. Então, a pessoa que tem esse estresse crônico, ela vai ter essas repercussões cardiovasculares por um tempo mais prolongado e assim aumentando ainda mais os malefícios para o nosso corpo físico. Sabendo disso, o Friedman, que é um cardiologista americano, ele fez um estudo relacionando o tempo de sobrevivência de pessoas que tiveram o primeiro infarto agudo do miocárdio, quando eles tiveram entrado no hospital, ele começou a acompanhar essas pessoas durante um ano. E como se sabe, no primeiro ano pós-infarto é onde tem a maior possibilidade de ocorrer um segundo, talvez terceiro infarto do miocárdio, e aí esses infartos posteriores podem ser fatais. Então, o grupo de pessoas que ele observou ali foram 96 pessoas. Dessas 96, 36 pessoas não tinham animais de estimação. E durante o primeiro ano pós-infarto, 11 delas acabaram dessomando, vieram a óbito. Do grupo que tinham animais de estimação, eram 50 pessoas. E dessas 50, apenas 3 pessoas vieram a óbito um ano depois. E se você observar, o grupo de pessoas sem animais de estimação é bem menor do que o grupo com. E mesmo assim as mortes foram muito maiores do que o grupo que tinha animais de estimação. Outra coisa que o Friedman observou foi que os donos de cães tinham 8% menos visitas médicas. E os donos de gatos, 12% menos de visitas médicas. Então, a pessoa ela pode ter sobrevivido, para esse estudo, pode ter sobrevivido esse primeiro ano, mas de uma forma em que precisou cuidados mais intensivos por parte dos médicos, ou mesmo de uma carga medicamentosa muito maior. Então, foi observado que os donos que tinham animais de estimação precisavam tomar menos remédio e ter um cuidado médico um pouco mais brando, Também se observou que o grupo com animais de estimação precisava tomar menos remédio para pressão alta e colesterol, e tinha uma menor dificuldade para dormir à noite. Por que disso? Com a alta das catecolaminas e do corticosteroide, que são hormônios do estresse, é mais comum que a pessoa tenha realmente dificuldade para dormir. Esse estresse crônico acaba fazendo com que a pessoa coma mais e de forma mais desregrada, fora de horário. Então é bem comum essa alta da pressão devido ao aumento do colesterol
e essa dificuldade para dormir. Mais adiante nós vamos ver também quais os hormônios que são liberados pelo organismo quando a pessoa tem o contato com o subhumano. Em 95, o Friedemann resolveu fazer um estudo mais amplo, tendo o mesmo enfoque. Foram observados pacientes com o primeiro infarto e foram observados durante um ano para ver o que acontecia. Foram analisadas 392 pessoas, desses 87 tinham cães. E dos 87 com cães, apenas um veio a dessomar em um ano. 282 pessoas não tinham cães. E dessas, 19 pessoas acabaram dessomando. A diferença entre os grupos com e sem cães é grande também. A diferença é de 1 para 4, de 87 para 282. Mas mesmo assim, esse estudo foi bastante significativo pelo número de óbitos. Então, o número do grupo com e sem cães é de 1 para 4, mas o número de mortes foi de 1 para 19. Então, a diferença foi bem grande e aí estatisticamente, foi significativo esse resultado que o Friedemann encontrou. Outra coisa que se observou foi que a persistência no programa de reabilitação cardíaca por parte das pessoas que tinham animais de estimação, ela foi muito mais consistente. 96% dessas pessoas chegaram ao programa de reabilitação cardíaca até o final, contra pouco mais de 70% das pessoas que não tinham animais de estimação. Porque depois de uma cirurgia cardíaca ou de um infarto, onde a pessoa fica hospitalizada, é muito comum a pessoa se deprimir, a pessoa se isolar, ficar um pouco depressiva e não ter a vontade para fazer as coisas que ela fazia antes desse infarto. E essa diferença foi justificada como uma maior vontade do paciente de voltar para casa. Então, eles sabiam que tinha alguém que estava em casa esperando e que precisava dos cuidados dele, nos casos dos animais, que eles não poderiam viver sozinhos. Então, eles sabiam que eles eram necessários para alguém. Eles sabiam que eles tinham que fazer uma assistência ali para esses animais que dependiam deles. E isso levou essas pessoas a ter uma maior força de vontade e uma maior determinação para superar esse tratamento. Tem ali uma pergunta do Camargo, como explica essa melhora nos pacientes cardíacos pela zooconvivialidade sadia? Seria um efeito terapêutico parapsíquico? Aí agora eu vou te responder aqui então, Camargo. O que se observou nesses dois estudos do Friedman? Uma rotina saudável. A pessoa que tem um cão, por exemplo, ela tem que passear com esse animal pelo menos 1 ou 2 vezes por dia. Ela não pode esperar que o animal faça isso sozinho. Então, se é difícil para ela ter uma rotina de exercícios por ela mesma, quando tem esse cão, ela já não pode se dar esse luxo de não vou passear com ele. Ela sabe que o cão precisa, para a sua saúde, passear pelo menos 1 a 2 vezes por dia. Então, nem que seja uma volta no quarteirão, essa pessoa se obriga, em consideração ao amor, ao afeto que ele tem a esse animal, a fazer. Então, ele sai daquele nível de sedentário, de não fazer nada o dia inteiro, e pelo menos dar 1 ou 2 voltas no quarteirão ao dia. Um outro fator que contribui bastante é a sociabilidade. Estudos mostram que as pessoas, 40% das pessoas que saem para passear com seus animais, elas relatam serem mais paradas na rua para conversar, e a conversa geralmente começa sobre esse animal e depois vai para a vida pessoal das pessoas, e elas acabam tendo uma relação de sociabilidade muito maior do que se elas ficassem em casa. Então, 40% dessas pessoas são mais abordadas quando estão com os cães na rua do que quando estão sozinhas. E nesse estudo também foi observado 8% das pessoas que saíam com crianças ou bebês eram mais parados quando estavam com as crianças ou os bebês na rua do que quando estavam sozinhas.
por causa dessa receptividade dos animais. Você está na rua, você fica até sem jeito de se aproximar de uma mulher que está com uma criança para conversar sobre aquela criança. Você acha que está invadindo o espaço daquela mulher e talvez ela não goste. Agora, com o cão, muitas vezes você está andando na rua e o cão vem cheirar, você está passando perto, o cão vem cheirar, o cão chama atenção, o cão late para você, e a partir daí começa uma conversa. Então, essa sociabilidade aumenta muito mais. Isso é muito importante devido a alguns estudos que mostram que o isolamento, né, ele acaba levando a depressão, e essa depressão libera aquele estresse hormonal que eu falei, dos corticosteroides e das catecolaminas, que são muito deletérios para o sistema cardiovascular. E esse estresse hormonal ele reduz a flexibilidade cardíaca. Então, o que acontece? O coração ele é um músculo. E quanto menos flexível ele é, menor a capacidade dele de bombear sangue. Então, ele saindo dessa condição de isolamento, ele consegue fazer um melhor trabalho para o corpo. E um outro estudo também mostra que a depressão aumenta a possibilidade de se morrer de um segundo infarto, principalmente se a pessoa não dar pelo menos um quarteirão ao dia. Então é exatamente o benefício que te dá essa convivência com o cão. Tem outros benefícios em relação a neurotransmissores que eu vou falar mais adiante. E a questão que tu colocou ali do parapsiquismo, também pode ser abordado. A gente sabe que quando você está fazendo assistencialidade, alguma outra consciência, você tem um propósito você dá um propósito para a sua vida, você tem mais vontade de viver porque você sabe que você está sendo útil para alguém. E essa convivência com os subhumanos nos traz muito esse fator de utilidade para o que nós estamos fazendo na nossa vida. Temos agora mais uma pergunta aqui do Rodolfo, que está perguntando como é o impacto da morte de um animal de estimação querido, pois às vezes as pessoas deslocam as suas carências ou afetividades para o animal que depois de morrer, enfim. Bom, Rodolfo, é uma questão muito importante também. Lá no final, na parte da psicologia, eu vou falar sobre o SEA, que é a síndrome da ectopia afetiva com os subhumanos. Então, fica aquela sensação de vazio, está dizendo aqui o Rodolfo. Então, é muito comum, como a relação com os animais é muito prazerosa, a pessoa que tem dificuldade em interagir com humanos acaba deslocando todo o seu afeto só para os animais e acaba fazendo daquilo ali o seu universo paralelo, né? Então, não interage mais com as pessoas e acaba interagindo de modo, muitas vezes, excêntrico com esses animais e em demasia. Um dos grandes problemas que eu vejo hoje na clínica é esse excesso também, esse amor, essa energia deslocada, sobrecarregando esses animais. Eles não lidam muito bem com isso. Então é muito comum aquela mulher que gosta tanto do cachorrinho, quando sai para passear na rua, ela leva o animal no colo ou de luvinhas, enfim, para não sujar as patas. Isso aí não é o saudável para o animal. O saudável para ele é pisar na grama, é caminhar, é fazer exercícios. Se ele vai acabar se sujando, chega em casa e limpa. Mas tem que ter um certo discernimento de saber o que é necessário para aquela consciência no estágio evolutivo atual. O que é bom para ele não necessariamente é bom para mim. E o que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para ele, porque nós estamos em estágios evolutivos diferentes. E o luto pós-adessoma de um animal, é comum que isso ocorra, mas nós temos que entender que isso faz parte da evolução e que seria muito mais benéfico para eles que nós tenhamos a consciência dessa questão evolutiva para poder deixar que eles evoluem de forma mais saudável, sem essa nossa sobrecarga emocional em cima do animal. Que isso aí, muitas vezes, mesmo depois da dessoma, a pessoa coloca foto e fica evocando.
aquelas mesmas situações que nós vemos com pessoas, depois da morte de um pai, de uma mãe, que fica aquela evocação, nós vemos também hoje com animais. E eu não vejo isso aí como saudável. O mais interessante é nós entendermos que eles estão evoluindo e que isso aí faz parte. Um outro estudo muito interessante ocorreu com corretores da Bolsa de Valores de Nova York. Foram pegos 48 corretores que moravam sozinhos e que tinham a pressão arterial aumentada. Então, o que se fez? Aferiu a pressão arterial dessas pessoas e depois foi pedido a eles que fizessem uma tarefa de alto nível de estresse. E depois foi aferida novamente essa pressão arterial e constatado o aumento dessa pressão. Então, se dividiu esses corretores em dois grupos. E para um grupo foi estimulado em que eles adquirissem um cão ou um gato para conviver com eles. E assim eles fizeram. E o outro grupo continuou vivendo sozinho. 6 meses depois eles voltaram e foi feito o mesmo exercício. Aferição da pressão arterial, foi realizada uma tarefa estressante e depois foi aferida novamente a pressão arterial. No grupo que adquiriu esses animais de estimação nos últimos 6 meses, foi constatada apenas a metade do aumento dessa pressão arterial. Então, o que acontece? Esses efeitos benéficos para o sistema cardiovascular, eles ocorrem durante o contato com o animal e esse efeito continua após o contato com esse animal. Então, mesmo quando a pessoa não está em contato com ele, ela está sendo beneficiada por essa terapêutica saudável que eles nos proporcionam. As endorfinas beta, prolactina, citocina estão sendo liberadas, mesmo quando eles não estão junto conosco. Tem mais uma pergunta sobre o processo de dessoma desses animais, né? Existem amparadores específicos para esses animais? Sim, existem amparadores específicos para esses animais e o professor Valdo ele fala muito nos devas, né? Que são os amparadores que recebem esses animais após a dessoma. Então, eles são os que trabalham mais diretamente na assistência à dessoma desses animais. Então, saindo agora da cardiologia, vamos entrar na imunologia. Quais são os efeitos da imunologia dessa zooconvivialidade? A liberação desses hormônios de estresse anti-inflamatórios, entre eles o cortisol, eles acabam causando uma série de repercussões no organismo, dentre elas a imunossupressão. Então, é benéfico até um momento de estresse que seja liberado esse cortisol no organismo. Mas se ele continuar por um tempo prolongado, e isso aí pode ser de acordo, não precisa ser por um estresse daquele jeito que nós temos no trabalho, no trânsito, pode ser um modo de vida, um jeito de levar a relação com as pessoas. Isso tudo pode causar esse estresse crônico. Então, tem um nome para essa mudança de comportamento devido a esse estresse crônico, que é o Sickness Behavior. Quais são esses sintomas do Sickness Behavior? São, entre outros, né? São a febre, a fraqueza, sensação de mal-estar, apatia, incapacidade de concentração, depressão e anedonia, que é a incapacidade da pessoa sentir prazer na vida. Se vocês prestarem atenção, esses sintomas são praticamente os mesmos da pessoa que se encontra em ectopia de proexis, né? O vazio existencial. Então, o que acontece durante esse vazio existencial? É uma forma de estresse, é uma coisa que não está certa, você não sabe exatamente o que é, mas isso está afetando o seu organismo. Então, durante esse vazio existencial, você tem essa liberação de cortisol, que acaba causando esses sinais clínicos. E você não sabe exatamente por quê. Por isso é importante também ver essa zooconvivialidade sadia
como uma ajuda para nós conseguirmos superar todos os obstáculos que nós temos nessa vida intrafísica, né? Porque sem você ter essa saúde emocional e mental em dia, dificilmente você vai conseguir concluir a sua proexis, o que você veio a se programar, fazer nessa existência de forma adequada. Por isso é muito importante essa homeostase holossomática. Bom, então, como eu havia falado, o alto nível de estresse com alta frequência mantém o organismo com ativação acima das suas possibilidades, causando a imunossupressão. Então, a pessoa fica doente muito facilmente. E o que confere a nós uma competência imunitária mais eficaz, um sistema imunológico mais forte? Participação em redes sociais. Hoje se tem muitos estudos sobre imunidade e essa participação em redes sociais. Então, a pessoa que se sente parte de um grupo, que tem pessoas para compartilhar informações, elas se sentem muito mais fortes e o seu organismo realmente ele fica muito mais forte. A pessoa isolada, ela tende a ter uma maior fragilidade do seu organismo e uma maior imunossupressão. A interação humano-subhumano, o que ela traz também de benéfico para nós, né? A liberação de endorfinas beta, febilatalamina, a prolactina, a ocitocina, por períodos médios, nesse estudo, de 15 minutos. Mas quem convive com o subhumano em casa, por exemplo, vai ter essa liberação desses hormônios em picos. Então, ele é liberado, dura ali uns 15 minutos, passa mais algum tempo, ele é liberado novamente, e esses hormônios, eles têm uma ação no organismo exatamente contrária da liberação do cortisol e das catecolaminas. Eles causam uma sensação de bem-estar e aumentam e diminuem a atuação do cortisol. Então, o seu sistema imunológico ele vai ficar mais forte. E também, de quebra, eles também já ajudam na atuação cardiovascular, né? Então, naqueles estudos lá, você pode colocar aqui como um benefício para a superação de um acidente cardiovascular, a liberação desses hormônios durante essa zooconvialidade. Mudanças químicas cerebrais também ocorrem pela liberação de serotonina e dopamina, que também causam essa sensação de bem-estar nas pessoas. Alguns estudos também, durante a infância, mostram uma maior imunocompetência das crianças que conviveram com animais entre o seu primeiro ano e o 7º ano de idade. Então, essas crianças tiveram seu sistema imunológico mais desafiado. E, com isso, ele acaba se tornando mais forte. São crianças que têm menos alergia e também menos incidência de asma, né? Ou problemas respiratórios, quando são adolescentes ou são adultos, né? Então, é um benefício muito importante para essas crianças. É claro que você não vai colocar em contato com um animal uma criança que se saiba que ela é alérgica a pelo de gato, por exemplo. Aí não adianta ficar colocando essa criança em contato com esse animal, que só vai piorar a situação dela. Essas crianças aqui de estudo, logicamente, elas não eram alérgicas a nenhum animal. Estudos na oncologia também, hoje já admitem, como parte do tratamento, a convivência com o subhumano. A etiologia do câncer hoje ela é multifatorial, ou seja, ela não tem uma única causa, ela precisa de um conjunto de fatores para acabar ocasionando a formação daquele câncer na pessoa. Dentre elas tem a predisposição genética, né? Se tem um avô, um pai que já teve um câncer de pulmão, por exemplo, exposição a fatores ambientais, como raio ultravioleta,
contágio por alguns vírus e alimentos cancerígenos, né, como esses embutidos, enlatados, também a carne vermelha ela pode causar alguns cânceres de colo retal. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E sabendo disso, os pesquisadores começaram a pesquisar qual a contribuição psicológica para esses estados emocionais e qual a relação disso com a formação do câncer. Então, hoje já se admite que um estado emocional negativo, de depressão, ela acaba levando aquele estresse, né? E a imunossupressão acaba levando também essa formação tumoral. Então, já é um dado que hoje já se aceita, de que a pessoa mais isolada, mais depressiva, ela pode acabar tendo um estresse emocional que ocasione um câncer. O apoio psicossocial e psicoterápico aos doentes e às famílias dos doentes também conferem um grande benefício para a superação desse câncer. Então, se sabe que o subhumano ele pode fazer parte de uma ampla rede de apoio social, que aí não está apenas o subhumano, mas pelo menos uma rede de amigos que contribua estimulando essa pessoa, que dê força para essa pessoa, familiares que confortem essa pessoa durante o tratamento, porque ele é muito penoso, né, é difícil, é um tratamento que é muito difícil, né, para o paciente. E esses estados emocionais positivos, eles contribuem e dão um melhor benefício do que para as pessoas que não têm. Uma coisa que acontece também é a confiança do doente no subhumano. Por quê? Porque o subhumano ele não vai julgar o doente, ele não vai prestar atenção que a pessoa está emagrecendo demais, que caiu o cabelo, que ela está doente, ele não julga o seu estado social, não julga o emprego que você tem, se você tem dinheiro, se não tem. Então a pessoa se sente mais confortável na presença desse animal. Muitos pacientes de doença oncológica, eles acabam afastando, às vezes, alguns amigos, porque eles não querem que os seus amigos o vejam nessa situação, né? Então acabam se isolando. O que não acontece com os animais, porque eles sabem que aquele animal ele não vai estar julgando ele, não vai estar racionalizando em cima da doença dele. Tem outra pergunta aqui do Camaro. Quais são os animais cujo convívio é permitido por lei? Há casos de pessoas que gostam de conviver com iguanas e animais selvagens. Os animais que são permitidos são esses animais domésticos, né? Cão, gato, alguns pássaros também ainda são permitidos, mas hoje tem uma certa moda da pessoa ter animais silvestres, né? Cresce muito o número de pessoas que querem ter furão, querem ter iguanas, querem ter tartarugas, tudo isso. Para alguns desses animais, por exemplo, papagaio, é necessário uma licença do IBAMA. Dependendo da situação, se for constatado pelo IBAMA que esse animal não tem mais condições de ser incluído numa vida selvagem novamente, o IBAMA ele dá essa liberação para esses animais. Mas hoje o tráfico de animais ele movimenta uma economia muito forte, né? Isso aí acontece com muita frequência. Então eu não gosto assim eu sou contra. Pássaro em gaiola, peixe em aquário, tartaruga vivendo em piso frio, no carpete. Eu acho que o ambiente para esses animais realmente é na vida selvagem. Se você quer ter algum animal de estimação, que tem um cão, tem um gato. Às vezes tem pessoas que têm pássaros que não precisa cortar asas de pássaro, também não sou a favor, para o pássaro não poder voar. Se você quer ter um pássaro, que o pássaro tenha a liberdade de querer escolher se ele vai querer sair por aí voando ou se ele vai querer ficar com você.
Então, qualquer coisa que vá mudar demais o ambiente desse animal, eu já não sou a favor. Mesmo assim, o IBAMA libera a convivência de alguns animais. Dentro da infanciologia, né, do estudo do desenvolvimento da criança, alguns estudos mostram que a convivência com o subhumano confere um maior benefício cognitivo, social, uma maior facilidade dessa criança interagir com outras crianças, com outras pessoas, um maior desenvolvimento motor, né, psicomotor, e um maior sentido de segurança. Esse autor aqui, ele tem alguns estudos nessa área que vale a pena vocês, quem se interessar pelo assunto, procurar, que ele realmente se dedica a esse tema. Então ele fez um estudo com 540 crianças entre os 6 e os 8 anos de idade. Tá? O que ele viu aí? Que os donos de gatos, as crianças que tinham gatos em casa, tinham uma maior autoconfiança. Elas eram crianças mais confiantes. E os donos de cães e gatos tinham um maior comportamento pró-social. Ou seja, elas tinham maior facilidade de interagir com as outras crianças, de fazer novas amizades, porque isso é uma coisa que realmente o animal te ensina. Você não pode interagir com esse animal da mesma forma como você interage com uma pessoa. Você tem que antes observar a forma como ele interage e se atentar para as necessidades específicas desse animal. Né? Então, aquilo que eu estava falando antes, aquilo que é bom para mim não é bom para o animal e vice-versa. Então, eu tenho que fazer um exercício de me colocar na posição desse animal e ver o que é bom para ele, não o que é bom para mim. Então, isso desenvolve uma maior capacidade de empatia dessas crianças. Um outro estudo mostra que as crianças que conviveram com animais, os adultos que conviveram com animais durante a sua infância, elas têm uma maior capacidade de perceber quais são os sentimentos nas pessoas. Eles conseguem captar melhor quais são as emoções dessa pessoa, o que a pessoa está sentindo. Então, eles têm uma capacidade de empatia mais complexa. E dentro dessa empatia, dentro do estudo da empatia, tem essa capacidade de reconhecer as necessidades específicas do outro indivíduo. Então, se ela está acostumada a fazer esse exercício desde cedo com um indivíduo de outra espécie, quando ela é adulta, ela tem uma maior facilidade para interagir com a mesma espécie. Aí fica muito mais fácil para ela. Ela tem uma maior desenvoltura nesse sentido. Também foi observado um resultado positivo na inteligência. Mesmo sendo pequeno, o teste que ele usou foi o teste de QI. As crianças que possuíam as maiores notas nesses testes de QI eram as crianças que tinham algum animal de estimação. Cerca de 5 pontos nesse teste de QI em relação às outras crianças. Né? É uma relação pequena, mas foi um dos benefícios que ele relatou nesse estudo. Bom, outro benefício, né, da criança ter um animal de estimação é o fato de que ela vai ser a cuidadora desse animal. Então, isso vai gerar a ela um senso de responsabilidade muito maior. Porque uma coisa é você convencer a criança, é você fazer ela entender que ela é responsável, por exemplo, arrumar o quarto dela. Só que se ela não arrumar, o que vai acontecer? Qual vai ser a pena? O que ela vai sofrer com isso? Vai ter uma cama desarrumada, a roupa vai ficar no chão. Muitas crianças não vão dar bola para isso. Né? Agora, se ela não se atentar a cuidar desse cãozinho,
desse gato, o que vai acontecer? Ela vai estar infligindo um sofrimento a alguém que ela gosta muito. Então, o sentido de responsabilidade dessa criança vai ser muito maior. Aquilo ali realmente é uma coisa viva, não é uma coisa inerte, e que ela sabe que se ela falhar, aquele indivíduo que ela gosta tanto vai sofrer. E muitas vezes eu vejo na clínica também, chega o pai, chega a mãe, chega a criança e chega o cachorro. E as crianças, elas fazem realmente perguntas, elas estão interessadas em saber qual é a doença, como é que eles podem fazer para evitar que isso aconteça de novo. E elas parecem bastante interessadas realmente em aquele animal melhor e elas entendem realmente qual é o seu papel no cuidado daquele animal. Então, isso aí gera não só um maior sentido de responsabilidade, como também gera uma maior liderança e altruísmo nessas crianças. Isso por inúmeros estudos, né? Então, ela é líder, porque na hierarquia familiar, a criança ela vai ser sempre aquela a que todos cuidam, né? Então, tem pai, tem a mãe, tem a avó, tem a tia, todo mundo vai cuidar dessa criança. E ela não vai ter a capacidade de cuidar do pai dela, por exemplo. Pelo menos não de uma forma mais efetiva. O que não acontece com o animal. Entre a criança e o animal, quem pode cuidar de quem ali o mais lúcido é a criança. Então ela percebe isso e ela começa a incorporar esse sentido de liderança, de orientar esse animal e ter esse desenvolvimento dessa empatia mais forte. Muitos especialistas também utilizam essa relação da criança com o animal para tratar crianças hiperativas com um transtorno de déficit de atenção. Só que aí eles têm um cuidado especial, por exemplo. Se uma criança ela é muito hiperativa, ela pode, ao querer brincar com esse animal, se é um animal muito frágil ou de energia muito baixa, acabar estressando esse animal ou mesmo machucando esse animal. Então elas tomam cuidado, geralmente, de colocar essas crianças no consultório com um cão de grande porte, porque na hora da brincadeira, essa criança pode jogar o corpo, ou mesmo bater um braço contra esse cão e não vai machucar ele. E outra coisa que eles utilizam é fazer essa criança dormir, muitas vezes, com esse cão. Porque na hora que o cão deita, baixa a sua frequência cardíaca, a sua frequência respiratória, e a criança chega por perto, ela se envolve naquele holopensene, e a frequência cardíaca e respiratória da criança também acabam baixando e ela tem um relaxamento. Da mesma forma como um bebê no colo da mãe acaba tendo uma homeostase ali com o batimento cardíaco e a frequência respiratória da mãe. Outra situação também muito interessante são com as crianças vítimas de violência. Muitas vezes essas crianças são vítimas de violência dentro de casa. Então, elas enxergam os outros adultos de uma forma muito cuidadosa. Porque se elas foram vítimas daqueles adultos a quem ela deveria receber os cuidados, o que esperar, então, das outras pessoas que ela sequer conhece. Então, o mundo torna-se muito hostil para essas crianças. E os terapeutas utilizam esses animais como coterapeutas no tratamento com essas crianças. A criança se sente muito mais à vontade para se abrir e para interagir com um cão. Já tem relatos, inclusive, de usar iguanas em tratamentos para ter esse primeiro contato de carinho, de passar a mão, de fazer um carinho, de receber um afeto. Muitas vezes o primeiro contato são com esses animais. E aí o terapeuta humano, ele acaba utilizando dessa ponte para fazer o contato com essa criança. E a criança se sente mais à vontade, começa a abrir as suas energias, começa a ficar mais interativa. E aí, a partir daí, essa criança externando o que ela sente por esse animal, muitas vezes o terapeuta consegue observar o que está acontecendo no mundo dessa criança. Né? Então ela começa a falar o que ela acha do animal, o que ela está sentindo sobre o animal,
o que ela espera desse animal. E o terapeuta, a partir daí, pega um ponto de referência para começar a abordar o mundo dessa criança. Temos mais uma pergunta aqui. Quais são os animais? Esse aqui já foi. Existe suicídio entre os animais pela zooconvialidade patológica com seus donos? Não, suicídio da forma como existe humanos, não existe relato nenhum eu não conheço relato nenhum de animal que queira se suicidar. Ele não tem, até porque o cão e o gato, por exemplo, ao que tudo indica, eles não têm uma consciência do eu, eles não sabem eles não têm essa consciência tão clara do eu, como, por exemplo, um macaco ou um humano. Então, por exemplo, eles não se reconhecem no espelho. Então, eles não sabem, eles não têm essa racionalidade para saber que se eles fizerem determinada coisa, a vida deles vai acabar. Até eles têm uma certa noção do eu, do indivíduo, que eles são um indivíduo diferente dos outros. Mas ela é ainda muito tênue, inclusive muitos pesquisadores nem consideram isso. Né? Eles consideram mais o golfinho, o elefante e o chimpanzé, que são animais que já têm a consciência de que se reconhecem no espelho, têm consciência de que eles são indivíduos únicos, diferentes dos outros. Então, por isso mesmo, eles não teriam essa racionalidade a ponto de ter cometer suicídio, por exemplo. Eles cometem muito automutilação. Mas aí mais por um problema clínico, um problema patológico, muitas vezes um problema de estresse. Muitas aves acabam se tirando com o bico a própria pena, animais acabam lambendo demais a pata até fazer ferida, ou mesmo comendo pedaços dos dedos, mas mais por um problema psíquico e clínico, né? Mas não na tentativa de realizar o suicídio. A Maria Cecília também está mandando uma pergunta aqui. Trabalho em uma ONG que recebe animais silvestres vítimas do tráfico. Já vi uma jaguatirica se suicidando, comendo as patas e o rabo. Certos macacos se suicidam enforcando-se. A questão aqui dessa jaguatirica realmente é mais esse caso de estresse a que elas são vítimas. Então, eles comer o rabo é comum, já vi cães comendo a pata inteira, não só os dedos, mas comendo a pata inteira, mas não na tentativa de suicidar. Esses relatos de macacos que se enforcam, realmente eu não tenho conhecimento desses relatos. Até no final aqui da palestra eu deixo o meu e-mail para quem quiser entrar em contato ou continuar alguma outra conversa. Até se tu pudesse, Maria Cecília, mandar depois, ou se tiver algum material sobre isso, eu gostaria de dar uma analisada, mas eu não tenho. Mas realmente os macacos, pela complexificação do entendimento de que eles são um indivíduo único, realmente eles poderiam, já estaria no nível de ter essa racionalidade a ponto de cometer o suicídio. Né? Então, o que se faz para saber se o animal ele se reconhece como único ou não, é fazer aquela marca na testa. E aí coloca esse animal na frente do espelho. Se ele tentar limpar essa mancha, já é sinal que ele se reconhece no espelho e que ele sabe que ali naquela imagem que ele está vendo no espelho tem alguma coisa que não é dele. Então é comum, o elefante vai lá, passa a tromba na testa, o macaco também fica limpando, se observa de costas, se observa de frente. E o golfinho também, ele acaba não limpando a mancha porque ele não tem braços para fazer isso. Mas ele observa também e dá sinais de que ele realmente percebeu que tem uma coisa diferente no corpo dele. A Rosa está perguntando no Rio de Janeiro se podemos encontrar animais em comunidades extrafísicas evoluídas.
Existem sim animais em comunidades extrafísicas, e eu vou segurar um pouquinho essa sua pergunta, Rosa, que no último slide eu falo sobre a multidimensionalidade. Tá, ok? Então, na psicologia, eu já falei ali na infância um pouco sobre psicologia, mas eu coloquei um slide aqui especial para falar da síndrome da ectopia afetiva, né, que foi a pergunta do Rodolfo, para lembrar que esses efeitos benéficos são sempre baseados na zooconvialidade sadia. Então, esse desvio, essa sobrecarga emocional que as pessoas podem acabar direcionando para os animais, ela não é sadia, nem para o animal, nem para a pessoa. Essa zooconvialidade, ela serve como uma forma de você superar interagir com esses animais, claro, fazer assistência para eles, mas também superar os obstáculos que nós temos nessa vida. Não dá para você ficar só interagindo com esses animais. Tá? Você tem que ter uma boa relação tanto com gente quanto com bicho. É muito comum, eu vejo muitas pessoas que chegam na clínica e até querendo agradar, mostrar como elas gostam de animais, elas dizem, olha, eu adoro bicho, eu tenho não sei quantos animais em casa, mas eu tenho horror de pessoa, eu não gosto de interagir, não gosto de pessoa, porque as pessoas são más e não sei o quê. Não é assim. O ser humano ele não é mau. Não pode taxar todos os seres humanos como ruins. Estão todos em fases evolutivas diferentes. Se você pegar também um chimpanzé, na luta pelo poder, lá dentro do grupo deles, eles também são capazes de atrocidades terríveis. Eles podem formar gangues e pegar um indivíduo que está no poder, e para destituir esse indivíduo, eles cometem verdadeiras brutalidades com esse indivíduo. Também não vamos julgar o chimpanzé por causa disso. Tem que entender que ele está no estágio evolutivo que é condizente com essa reação. A comunicação não verbal também é utilizada como ferramenta terapêutica. O que é a comunicação não verbal? Na sua interação com o subhumano, você vê como que ele está reagindo e você percebe como estão as suas energias. Muitas vezes você tenta se aproximar de um gato e ele foge. Por quê? Porque você não fez a aproximação correta. Muitas vezes a aproximação correta para um gato é não se aproximar. Você quer chegar perto dele, mas você não pode, porque se ficar parado, trabalhando as suas energias, com o tempo você vai ver que o gato, a hora que ele se sentir confiante, ele vai lhe procurar. Então você começa a perceber como que você interage com as outras pessoas. Psicólogos também usam isso para crianças que são violentas demais por medo, né? O medo pode gerar violência, a mostrar para essas crianças como as outras pessoas estão vendo elas. Porque essas crianças se sentem isoladas, acham que ninguém gosta delas. Então, na hora que ela mostra para essa criança como que ela está interagindo com o animal e por que o animal não está se aproximando dela, essa criança entende por que as outras pessoas acabam sendo hostis com ela. E na hora que ela entende uma forma, que ela bola uma estratégia para se aproximar desse animal, ela tem que fazer uma reeducação postural, pensênica, energética, que ela acaba levando isso para a sua vida. E aí acaba interagindo também de forma mais pacífica com as outras pessoas. Aqui a pergunta da Rosa, da multidimensionalidade. O que acontece? Os amparadores também utilizam os subhumanos para fazer essa terapia pós-dessomática. Então, em comitês de recepção, a Consim, que dessomou, virou Consciex, na hora que ela chega na dimensão extrafísica, é comum que tenham pessoas de quem ela goste, que vão receber ela, parentes, pessoas que foram parentes na sua última vida intrafísica ou em outras. Pessoas para ela se sentir bem, se sentir confortável. E muitas vezes os amparadores também utilizam de subhumanos para fazer essa recepção dessas pessoas na dimensão extrafísica. Há poucos dias também numa tertúlia, o professor Valdo falou de uma comunidade extrafísica em que ele visitou,
que ele via que as pessoas estavam lá em um tratamento e algumas delas tinham alguns animais de estimação no colo, via a pessoa com cachorro. Isso aí também é feito para dar esse maior sentido de segurança, as pessoas enfrentarem o tratamento da mesma forma como é feito aqui no intrafísico. Então, os aparadores também utilizam dessas estratégias na dimensão extrafísica. A Rogiana, de Santa Catarina, pergunta se eles possuem mental soma. Bom, possuem mental soma, né? A partir de qual fase da subhumanidade que eles já têm mental soma, eu não vou saber te dizer. Mas isso possui um mental soma mais rudimentar, não é um mental soma tão desenvolvido quanto o nosso. Antigamente se dividia os animais em animais racionais e irracionais. Esse termo de animais irracionais, hoje em dia, já não se usa mais. O que se sabe é que todos eles são racionais, mas têm diferentes níveis de racionalidade. Você não vai comparar a racionalidade de um papagaio com um macaco, e nem de um macaco com um humano. São racionalidades diferentes. Hoje mesmo, sabendo que o papagaio, por exemplo, não tem o neocórtex, que antigamente os neuroanatomistas consideravam crucial para o animal ter uma racionalidade, o papagaio não tem esse neocórtex. Mas ele tem um papagaio específico lá de um experimento em que ele reconhece mais de 200 tipos de palavras e ele é capaz, por exemplo, de distinguir se um material é feito de madeira, metal, plástico ou papel. Então, você pode mostrar para ele um material que ele nunca viu na vida, que ele não sabe o que é. Ele te diz se ele é feito de madeira, papel, metal, né? Ou metal. Então, não pode dizer que é um condicionamento desse animal. Ele reconheceu realmente a qualidade daquele objeto, né? Então, ele tem uma racionalidade, ainda mesmo que muito pequena, mas pode ser considerada racionalidade, sim. Tem mais uma pergunta aqui. Avaliar o cão ou animal doméstico fazendo a eutanásia. Quando não tem mais nada a fazer. Quando não se tem mais nada a fazer para avaliar seu sofrimento. A eutanásia, nesses casos, é uma conduta ética ou antiética? Então, eu, como médico veterinário, muitas vezes eu acabo realizando a eutanásia. Qual é a minha condição para realizar a eutanásia? Se ele tem uma doença que não tem mais tratamento, e mesmo com medicação paliativa, a gente não consegue aliviar o sofrimento desse animal. Então, por exemplo, ele tem lá um câncer que é dolorido, a gente começa a fazer quimioterapia já não funciona mais, os analgésicos já não estão mais fazendo efeitos. Então, nesses casos, eu deixo a possibilidade sempre da concordância do proprietário de realizar a eutanásia para aliviar esse sofrimento. Porque eu acho que, mesmo se a doença não tem mais tratamento, e a gente puder dar uma boa qualidade de vida, uma qualidade de vida aceitável para esse animal, eu acho que ele deve continuar vivo e a gente deve fazer todo o esforço para que ele continue vivo. Mas quando todas as nossas alternativas terminam e você está vendo que aquela vida está se arrastando com sofrimento, eu acho que o mais ético, muitas vezes, é realizar a eutanásia. Ético para o animal e ético para o proprietário, para a família e para as pessoas que envolvem aquele cão, aquele gato, seja lá o animal que for. Né? Que ali você está acabando com o sofrimento não só daquele animal, como de todos os familiares em torno desse animal. Aqui
estão perguntando se há possibilidade de você escrever um verbete para a enciclopédia da Conscienciologia sobre essa sua aula hoje. Eu estou escrevendo, na verdade, ela já está quase, o verbete já está quase terminado, já estou quase mandando ele para revisão, mas o verbete está em andamento, sim. Esse verbete irá ajudar muito, tanto os humanos quanto a terapêutica. Eu espero que sim. Então, para concluir essa nossa palestra de hoje, é sempre deixar aquela ideia que a zooconvivialidade terapêutica ela evidencia o nível de fraternidade do paciente humano. Então, não adianta, se você está sendo beneficiado por essa liberação de endorfinas, todos esses efeitos benéficos do subhumano, é porque você convive de forma sadia com esse animal, você gosta desse animal. Não adianta agora você tem aquele tio que é cardiopata, mas ele tem horror a bicho. Aí você vai lá e presenteia ele com um cachorro. Ele não vai gostar do cachorro, que ele só vai trazer estresse para ele. Ele não vai sair para passear com o cachorro. O animal vai ficar hiperativo, vai ficar depressivo dentro de casa. E animal depressivo, o animal hiperativo dentro de casa, ele vai acabar infligindo mais estresse, mais sofrimento para essa pessoa. E aí o tiro vai sair pela culatra. Então, para ter esse efeito terapêutico benéfico, né, é necessário que a pessoa queira, que a pessoa goste do animal. O que eu já vi muitas vezes é uma pessoa que é indiferente a animais ou diz que não gosta. Na hora que ela adquire um gato, um cão, ela começa a conviver mais de perto com esse animal e começa realmente a gostar. Eu conheço pessoas hoje que amam animais e que há bem pouco tempo atrás, antes de ter o seu primeiro animal, elas não gostavam ou eram indiferentes. Tá? Então isso tem que ser bem avaliado, tem que ser bem conversado com a pessoa. Então eu agradeço aqui a presença de todos online, né? E as perguntas que fizeram aí. Espero ter conseguido responder a todas. E eu estou deixando aqui o meu e-mail para quem se interessar de fazer novas perguntas que apareçam nos próximos dias ou alguma outra questão que queira tratar mais diretamente sobre o assunto. Eu estou à disposição aqui nesse e-mail, é só mandar que nós vamos conversando. Ok? Muito obrigado.